A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você compartilhe o máximo esse vídeo nas suas redes sociais, que se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, acione o sininho, dê o seu like. O Senhor Jesus tem muito para falar conosco. O título desse vídeo é Jesus é o Senhor dos Exércitos. Já abordei em vídeo anterior que o Senhor Jesus é o único Deus Todo-Poderoso. Também já abordei em vídeo anterior que o Senhor Jesus é o Eu Sou que falou com Moisés. E hoje iremos ver que o Senhor Jesus é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia não deixa dúvidas que Deus é um e esse único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quero ler com vocês o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Veja, querido, que o trono do Senhor dos Exércitos está entre os querubins. E nós vamos entender e compreender dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jesus é o único Deus. Quero ler também com vocês o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 17 e no versículo 45, que diz assim: Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi derrotou o filisteu Golias em nome do Senhor dos Exércitos. O rei Davi, ele invocava e confiava no Senhor dos Exércitos. Era o Senhor dos Exércitos quem dava as vitórias a Davi. E nós vamos ver isso dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o que está em 1 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 9. Tornava-se Davi cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Veja que Davi se tornava poderoso e ficava cada vez mais forte e se firmava no poder, porque o Senhor dos Exércitos era com Davi. Davi clamava ao único Deus, o Senhor dos Exércitos. Os profetas, o povo de Israel, invocavam o Senhor dos Exércitos, que é o único e eterno Deus Todo-Poderoso. Agora eu quero ler com vocês o que está no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, querido, que Isaías viu o Senhor dos Exércitos assentado sobre um alto e sublime trono, e disse que toda a terra
estava cheia da glória do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos que Davi e os profetas viram é o único e todo-poderoso Deus. Agora eu quero ler com vocês o que está em Isaías, capítulo 37, no versículo 16. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, só Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. O Senhor dos Exércitos é o Deus que fez os céus e a terra. O único e eterno Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos. Agora nós vamos ler a palavra que está no livro de João, no capítulo 12, no versículo 41, que diz assim: Isaías disse isto porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. A palavra do Senhor Jesus expõe que João teve a oportunidade de ver a glória do Senhor Jesus e falar a respeito do Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos, como Isaías conheceu. E hoje nós estamos aprendendo dentro da palavra de Deus que o Senhor dos Exércitos é o Senhor Jesus Cristo. Apesar de Isaías não ter tido a revelação do nome do Senhor Jesus como nós temos hoje, é claro dentro da palavra de Deus que Isaías viu a glória do Senhor Jesus, que é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías viu o Senhor dos Exércitos, ele viu o único e eterno Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E Isaías falou sobre esse único e eterno Deus em vários versículos que ele escreveu. Hoje nós vemos que Isaías falou muito sobre isso, que não existe outro Deus além do único Senhor. E esse Senhor conhecido por Isaías como o Senhor dos Exércitos. Também nós vemos que os profetas, muitos dos profetas, anunciaram o Senhor dos Exércitos. O profeta Samuel, o profeta Eliseu, todos esses anunciaram o Senhor dos Exércitos. Davi tinha suas vitórias, clamava ao Senhor dos Exércitos. Malaquias anunciou o Senhor dos Exércitos e outros profetas também anunciaram o Senhor dos Exércitos. E agora nós vamos ler uma passagem clara e rica em detalhes que vem provar para nós que o Senhor Jesus, ele é o Senhor dos Exércitos. Como nós vemos em Isaías capítulo 37, no versículo 16, que fala que o Senhor que criou os céus e a terra é o Senhor dos Exércitos. E nós vamos ler agora no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 6, e comparar com o versículo 16. Apocalipse capítulo 22, no versículo 6, diz assim: Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 22, no versículo 16, para fazer a comparação com o versículo 6. Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja que no versículo 6, o anjo afirma que o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o anjo. E no versículo 16, o Senhor Jesus afirma que foi ele, Jesus, que enviou o anjo para falar com João, mostrando de forma clara, conclusiva para nós, dentro da palavra de Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor dos Exércitos. Assim,
O Senhor dos Exércitos, que usou o profeta Samuel, que usou o profeta Elias, que usou o profeta Eliseu, que usou Isaías e que usou os demais profetas, a Bíblia afirma de forma clara que é o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo afirma que Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos aqui, em comparação, no Apocalipse capítulo 22, que nós comparamos o versículo 6 com o versículo 16, nós temos a clareza que foi o Senhor Jesus Cristo que enviou o anjo para falar com João. E João disse que o anjo foi enviado pelo Senhor dos Exércitos. Portanto, Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo é o único e eterno Deus. Lembre-se, Deus é um. Nunca se esqueça, só existe um único Deus. E esse único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, sua casa. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.